Graça e paz, irmãos. Muito bom, né? As criancinhas, muito bonito, viu? Aleluia. É para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, né? Mas é muito bonito ver as nossas crianças, o futuro, né? Louvando, adorando e engrandecendo aquele que vive, aquele que reina, aquele que merece todo louvor, aquele que merece toda a nossa adoração. Amém? Aleluia.
Vamos colocar de pé para adorar o Senhor? Aleluia. Quem sabe canta, hein? Como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está seu Deus? Onde Ele está? Onde está seu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver. O Senhor tá preparando uma bênção pra você. Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver. O Senhor tá preparando uma bênção pra você. Ei! Carro de fogo neste lugar, varão de guerra pra guerrear. Carro de fogo tem neste lugar, varão de guerra pra guerrear. Carro de fogo tem neste lugar, varão de guerra pra guerrear. Carro de fogo tem neste lugar, varão de guerra Pra guerrear. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, e não deixou subir. E o anjo perguntou: O que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: Me dá minha bênção pra depois subir. 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 Depois subir, me dá minha bênção pra depois subir. Me dá minha bênção pra depois subir. Me dá minha bênção pra depois subir. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Vamos ligar agora, vai! Pede pra Jesus agora. Liga nessa hora. Pede pra Jesus agora. Vamos lá, vai! Liga nessa hora. Pede pra Jesus agora. Liga nessa hora. Pede pra Jesus agora. Aleluia!
Glória a Deus. Nós pedimos, Pai, bênção sobre toda a família, sobre toda a casa, sobre essa igreja, Senhor. Aleluia. Coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, nós declaramos, Senhor. Somos todos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo um compromisso, grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Então declare: Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando
Graça e paz, irmãos. Hoje, diferente um pouco, que vai ser uma palestra a pedido do DEMIN, sob a organização da irmã Jussara. E antes de iniciarmos a palestra, fazer algumas observações. É que no início da palestra nós vamos falar sobre casal, mas na reta final englobar também os filhos. Outra observação, a palestra está dividida em 3 módulos. O primeiro módulo, nós vamos trabalhar como era a família. Como era. No outro módulo, esse é o módulo maior. No outro módulo, segundo, como ela está. E o último, finalizando a palestra, como será. É preciso entender esses 3 módulos, porque a família ela passou por transformações no seu curso. Como era? Como era a família? Quem criou a família? A família foi criada antes do pecado. Deus criou a família antes do pecado. O profeta Malaquias, ele vai fazer uma pergunta muito interessante. Não fez ele somente um, soprando-lhe o fôlego da vida? Por que será que o profeta Malaquias faz essa pergunta? Não fez ele somente um? Ele está enfatizando na pergunta o somente um. Ele vai ainda apimentar mais a pergunta. E por que somente um? Primeira pergunta, por que não fez ele somente um? Mas por que somente um? Deus pega o pó, faz um boneco, coloca um gênero ali, masculino, e alma vivente. Por que ele não fez 2 bonecos? Já tinha feito essa pergunta? Por que 1 e não 2? Eu não ia fazer 2? O macho e a fêmea, o homem e a mulher? Ou não tinha ele poder? É evidente. O tudo veio da sua palavra. Ele nem precisava pegar o pó, é só falar, haja. Mas por que será que ele fez somente um? Sendo que ele poderia ter feito um boneco macho, uma boneca fêmea e soprado nas narinas dos 2 bonecos de barro, e levantaria Adão e Eva com fôlego de vida. Não é uma pergunta interessante? Ele responde. Ele buscava uma descendência para Deus. Interessante, por que assim ele buscava uma descendência para Deus? Já que ele buscava uma descendência, já criava um macho e a fêmea e gerava descendência. Deus é triuno como pessoa, mas em essência é quantos Deus? Existe 3 deuses? Existe um. Unidade. Ele buscava uma descendência para Deus. Conclusão. Ele criou a família para fabricar o quê? Uma descendência para ele. Deus criou filhos para ele. Uma descendência para ele. Observe a importância da família. A família é uma fábrica de adoradores.
adoradores. E a Bíblia diz, lá na carta do apóstolo Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, que o diabo se levanta contra tudo aquilo que é objeto de adoração. E a igreja é o quê? Uma fábrica de adoradores. Logo, o diabo se levanta contra não só a igreja, que é objeto de adoração, como também a família, que é objeto de adoração. Estão entendendo essa profundidade aqui? Porque o profeta Malaquias leva-nos a refletir a importância da família. Gênesis 2: e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Vamos comentar Gênesis 2, 22. Da costela o Senhor Deus tomou o homem, tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. A pergunta é: por que Deus formou a mulher da costela, do lado, e não da cabeça e não dos pés? Se você googar, só vai achar uma resposta. Na cabeça, porque seria um corpo estranho, duas cabeças. No pé, porque seria pisada. Colocou na costela porque é do lado, para andar do lado. Se eu perguntar quem já ouviu, até falou isso, eu acho que todos levantam as mãos. Não digam mais isto. Não tem isso na Bíblia. Onde se tirou isso da Bíblia? Está todo mundo papagaiando isso aí. Onde está escrito que Deus formou a mulher da costela de Adão, porque não pode ser no pé que ia pisar, não pode ser na cabeça, não tem duas cabeças? Onde está escrito isso? Não está. Existe uma causa muito mais interessante. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Epa, agora eu estou entendendo alguma coisa aqui. Quando Adão diz que Eva era osso de seus ossos e ossos de seus ossos e carne de sua carne, ele não estava falando: essa é da minha espécie. Ele está dizendo: ela sou eu, é parte de mim, literalmente. Estão entendendo, irmãos, isso aqui? É uma só carne mesmo. É literal, casamento literal, na ótica de Deus é literal. Gente, isso aqui é muito forte. Quando Adão diz osso dos meus ossos, era figurado ou literal? Quando ele dizia carne da minha carne, era figurado ou literal? Então, como é figurado? Se era tudo literal? É literal. Por isso que fez um. Ele não fez dois, é um. Deus vê o casamento tal como Ele vê. Eu e o Pai somos um. Unidade perfeita. Deus projetou o casamento para uma unidade perfeita. Veja o que Paulo vai falar. Paulo entendeu isso que nós estamos falando aqui hoje. Tem nada a ver com costela. Os maridos devem amar as suas próprias mulheres, vice-versa, porque ele está falando aí de marido agora, ele vai falar da mulher lá na frente, mas eu só peguei esse texto. Os maridos devem amar suas próprias mulheres, vice-versa, como seus próprios corpos. Por que como seus próprios corpos? Porque de fato o é, na ótica de Deus. Quem ama a sua mulher, vice-versa, ama quem? A sua outra metade.
Porque ninguém maltrata a sua própria carne, antes a alimenta, sustenta. Disse Paulo, por isso está escrito: deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão de fato, na ótica de Deus, literalmente, uma só carne. Como Deus criou o homem? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus coloca então ali os atributos morais no homem, semelhando a ele. Depois de haver criado o homem e tirado da carne e dos ossos dele, e fez a mulher, Deus vai ministrar o primeiro casamento. O casamento não foi criado por homem, mas por Deus, lá no Éden, e muito antes da queda. Então Deus vai ser o primeiro ministro, primeiro pastor, primeiro padre, para celebrar um casamento. Como ele celebrou? Eu não sei o que vem depois desse portanto, porque há um hiato no texto hebraico. Deus falou algumas coisas, só colocou aí a conclusão do sermão. Que coisa interessante, né? Tem um hiato no hebraico indicando que tinha dito alguma coisa antes, mas não foi pronunciado na escrita. O portanto é o quê? Ele concluiu o sermão. Deus pregou o sermão. Então, portanto, ele concluiu: deixará o homem o seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então Deus celebra o casamento e diz ser uma só carne. Veja o que vai suceder. Assim que Deus conclui o casamento, Ele vai dizer: o noivo pode beijar a noiva. E abençoou Deus, ele disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Como se multiplica senão relação sexual? Aí Deus diz o que agora? Produzem filhos, gerem filhos, façam uma descendência de adoradores. Está escrito: frutificai-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Desde então, Adão e Eva começam então a dar luz, filhos, muito antes do pecado. Nasceram muitos antes da queda, possivelmente no mínimo 80 anos no jardim. A palavra jardim é gano hebraico, que significa fechado. Por que fechado? O diabo não poderia entrar nesse íntere. Enquanto não houve a saturação da população dentro daquele espaço físico, não iniciou o processo seletivo. Vamos agora conhecer a família no Éden. Marido, mulher e filhos. Era uma unidade perfeita. Nós estamos acompanhando o raciocínio. Vemos que Deus criou o homem, do homem ele tirou a mulher, ministrou o casamento, abençoou, deixando-os fecundos e férteis, e eles começaram agora a gerar filhos e filhas. E era uma unidade perfeita. Antes do pecado, o homem refletia a semelhança de quem? De Deus. Imagina, irmãos, dá uma pausa agora. Como era a família com pessoas à semelhança de Deus. Pensa numa unidade perfeita.
Pensa na harmonia, na paz, no aconchego desse lar. Santidade, pureza, mansidão, amor, paz, alegria, benignidade, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Tudo isto na essência. Antes do pecado, Adão, por causa da semelhança de Deus neles, Adão, Eva e seus filhos, enquanto família, viviam uma postura hierárquica, funcional e unidade perfeita. Não havia brigas, discordâncias e nenhum desrespeito para com o outro. Cada um sabia e cumpria o seu dever. E os direitos e individualidades eram respeitados. A família no Éden funcionava como um corpo bem ajustado, cantamos aqui hoje, onde cada membro exercia sua função específica de forma natural, santa, espontânea e ordeira. Ninguém se sentia superior ou inferior. Havia uma gostosa sensação de pertencimento mútuo. Imagina uma família nesses modos. Um oásis no deserto. Então terminamos o primeiro módulo da palestra. Entendemos como era a família antes do pecado. Como era. Agora vamos ver como está. Como está. Por décadas, no mínimo 8, Adão, Eva, filhos e netos, viviam em um contexto denominado por Deus como muito bom. O contexto está lá na Bíblia, muito bom. Já tinha feito o casamento. Muito bom. Como está o seu casamento? Bom. Bom como se fossem grandes coisas, né? Grandes coisas. Bom, preocupe-se. O projeto é muito bom. E se tiver mais ou menos? Então, irmãos, nós precisamos entender, tem alguma coisa errada. O projetista não erra. Aconteceu um porém. E disse Deus: comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Qual foi a pergunta? Adão, quem te deu para comer? Não. Comestes tu. Pronome pessoal. A mulher que tu me deste. A natureza caída na cara aí, já nos poucos minutos, já não era mais a semelhança de Deus. Poucos minutos. Comece tu, Adão. A mulher que tu me deste. Adão, pronome pessoal, Adão. Comece tu. Vamos ver como estava o coração de Eva, se ainda conservava a semelhança de Deus. Vira para a mulher e fala: por que fizeste isso? Eu quis ser igual ao Senhor. Eu cobicei ser igual a Deus. Não, a serpente. Ela é a culpada. Ela que me induziu. Se ela não tivesse aqui, eu não teria caído.
Eva estava igualmente corrompida. De quem é a culpa? Da minha esposa, do meu marido, do meu filho, do meu pai, da minha mãe. E por aí vai, os filhos de Adão até hoje. Não é assim? A exceção é lá em casa, né? Eu estou sempre certo. Desde então, como está o ser humano? Como está o ser humano? Como era? Olha a diferença abismal. Como era e como está. Gênesis 5, 1 ao 3. Deus criou o homem à semelhança de Deus. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho a quê? A sua semelhança. Os filhos de Adão, depois do pecado, refletem a imagem de quem? Do Adão antes ou do Adão depois? O cachorro late, o gato mia, o homem peca. Natureza de ambos. E a mulher disse Deus: multiplicarei grandemente a tua dor, a tua conceição, com dor darás à luz os filhos. Antes não dava. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Inclusive esse slide a gente usou até numa palestra, uns 2, 3 anos atrás, esse slide. Não com essa imagem no fundo. E a mulher disse, Deus: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Lendo isso, eu tenho a sensação que eu estou lendo o Alcorão. Ou melhor, as leis lá do Talibã. A Constituição do Afeganistão. Veja só. Aqui diz uma subtração da pessoalidade da mulher. Da individualidade subserviente. Uma serva. Olha só. Vamos ler sem nenhum preconceito. E a mulher disse Deus: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará à luz filhos, e o teu desejo, falando com cada um aí das irmãs, o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. Será que isso não está batendo, gente? Estranho isso. Vamos ver como está no hebraico. Lê para nós aqui, irmão Marlon. El haisha amar. הרבה הרבה עצבונך והרונך, בעצב תלדי בנים, ואל אישך תשוקתך, והוא ימשול בך. O que ele vai dizer? Aqui desta palavra em vermelho. Ohel. Que foi traduzido para em todos os idiomas. Porque os tradutores estavam diante de uma palavra polissêmica, que tem vários significados. Então, como eu estou traduzindo de uma outra língua, eu vou achar uma palavra que faz sentido na síntese da minha língua, na gramática. Então, a palavra Ohel, pronuncia Ohel. A palavra Ohel, ela significa para, em direção a, na língua hebraica, que foi escrito em hebraico, para dentro de, em adição a, em relação a. Então os tradutores
olharam e disse o Senhor Deus à mulher: com dor darás à luz filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então eles olharam aqui e entenderam. A palavra que cabe aqui, nessa tradução, é para. Agora eu quero dizer uma coisa. Propositalmente eu não deixei um vazio ali em cima, está vendo? Porque além dessas 4 possíveis traduções, tem uma outra. Mas os intérpretes, os tradutores, entenderam que ela não caberia aqui. Em hebraico, hel, contra. Olha como muda tudo. E disse o Senhor à mulher. Agora eu estou lendo a Bíblia. E disse o Senhor à mulher: com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será contra, porque não era. Ela mudou a natureza dela, não consegue mais unidade, agora é briga. Agora não é ao encontro, é de encontro. Aí sim, eu estou lendo a Bíblia agora. Agora eu estou entendendo o que está dizendo o texto. E disse o Senhor à mulher: com dor dará luz aos teus filhos, e o teu desejo será contra o teu marido, e ele quem? Marido ou desejo? Desejo. Te dominará. Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero esse eu faço. Miserável Eva que sou, miserável Adão que sou. O filho de Adão, Paulo, lá na frente vai dizer a mesma coisa que está aqui, meu irmão. Como ficou o casamento depois da queda? E disse o Senhor Deus à mulher: com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será contra o teu marido, e ele, desejo, te dominará. Aqui começa a encrenca. Aqui começa a encrenca. O casal perde unidade. Eva passou a confrontar Adão. Adão tentava se impor por causa disso. O casal tornou disfuncional. E assim perpassam os séculos. A semelhança de Adão. Obrigado, pastor. Agora eu entendi. É por causa da natureza adâmica em mim, no meu cônjuge e filhos, que faz minha família ser disfuncional. O que fazer para que minha casa torne um lugar aprazível? O que fazer para que a minha casa torne um oásis no deserto, em que o marido está na hora de sair do serviço e fala: que bênção, está na hora de voltar para casa. E a esposa: que bênção, meu amado está quase chegando. O que fazer? Tem solução? Vamos ver agora uma foto tirada na cidade de Pinheiros, Paraná. Em 1998. Pinheiros, Paraná. Como está essa casa? Conservada?
bonita. Se está assim por fora, imagina por dentro, né? Escura, possivelmente não tem nem clarabóia. Irmã Keira, irmã Luana, irmã Elaine, né, da área da engenharia, a irmã Duda também. Olha o estado dessa casa. Acabada. Enfeiando a rua, né? Essa casa está se acabando. Por quê? Foi mal cuidada. A falta de manutenções necessárias colocou essa casa em rota de ruína. Fecha a sua casa. Fica 10 anos fora. Vê o que vai acontecer lá dentro. Então, o que acontece? Faltou manutenção nesta casa. Estamos em 2026. Passaram 28 anos mesmo, fiz a conta certa, é isso mesmo, né? 28 anos. Se nada foi feito, virou escombros. Valerá apenas lote. Como essa casa está hoje? Essa é a mesma casa vista na foto há 28 anos atrás. O que acharam da reforma? Valeu a pena? Quando olhamos para a casa, no estado que ela se encontra, não tem mais jeito, vou derrubar essa casa. Cuidado, a serpente desenroscou de uma árvore, mas continua sibilando nos ouvidos. Nem tudo que está se acabando, se acaba. Nem tudo que está se acabando, se acaba. O que é mais importante? Reformar uma casa ou uma família? O mofo, as tralhas, as sujeiras, a gente acaba desistindo da casa. Basta reformar, meu irmão. Nem tudo que está se acabando se acaba. Essa casa não se acabou porque ela passou por uma reforma. O que é reforma? Renovar, voltar à forma por meio de um renovo, de uma transformação. Por que usamos nessa analogia casa? Tem tudo a ver. Simples. Chamamos de casa, porque lá dentro tem o quê? Tem um casamento de duas pessoas. Falamos a palavra, mas não sabe o significado. Por que casa? Porque lá dentro tem um casamento de pessoas. Ali é a casa, onde foram casados. Casamento. Chamamos de casa porque lá dentro tem um casamento de pessoas. Casa vem do verbo casar, que significa encaixar, ajustar, firmar, conjugar, unir. Porque fala, esse é o meu cônjuge. Conjugado. Isso significa casa, porque tem um casamento lá dentro. Senão não seria casa. Casa
no dicionário diz assim: é o espaço físico de moradia, mas também representa o nosso refúgio, a nossa família e o sentimento de pertencimento. O termo abrange também a estrutura material, quando o ambiente afetivo e seguro onde vivemos. Mas tem uma outra palavra, albergue. É um tipo de hospedagem que prioriza a socialização. Todos ali têm em comum, compartilham o mesmo espaço. Quartos, banheiros, áreas comuns, como sala, cozinha, banheiro, etc. Não faça de sua casa um albergue. Agora, o último módulo da palestra. Nós estudamos o primeiro módulo, como era a família. Estudamos agora como ela está. Agora, como será? Como será? Jesus disse lá em Mateus 7, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A rocha aqui escuta as minhas palavras e as pratica. O texto deixa claro. A rocha falada aqui é o que é? Ouvir a palavra de Deus e pô-la em prática. Então uma casa precisa estar edificada sobre essa rocha. Assim diz o Senhor. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, não tem como subsistir. Eu preciso ouvir essa palavra. Não só ouvi-la, mas vivenciá-la. Quem ouve e não vivencia é imprudente. Lá no Éden, o desejo da mulher não é contra o marido.
Eterno Deus, bondoso Pai, finalizamos esta palestra, Senhor. Estamos de volta para o Éden, Senhor. Direciona as famílias, Pai, a voltarem para o Éden. O caminho foi aberto, Senhor. Ensina-nos a viver o Éden, Pai. Amém. Amor.